Para o tutorial de hoje, vou utilizar o fio amigurumi, que é um fio de 2 milímetros, 100% algodão. Uma agulha de 2,2 milímetros, que é referente ao meu fio. Tesoura para acabamento. Agulha de tapeçaria. Fibra sintética siliconada. Cola branca à base de água. 12 palitos de picolé. Cola quente. Para iniciar o tutorial, eu vou fazer o anel mágico e dentro dele 6 pontos baixos. Após fazer todos os pontos, fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto, fechando esta volta. Para a volta seguinte, inicio com uma corrente e aqui vamos trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto da base. Ficaremos com um total de 12 pontos. Após finalizar a segunda volta, faça um pequeno acabamento com a sobra de fio inicial. Fechei a segunda volta com um ponto baixíssimo, iniciei a terceira volta com uma corrente, faço um ponto baixo no primeiro ponto e no ponto seguinte um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto da base. Vamos seguir fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta. E dessa forma, vamos ficar com um total de 24 pontos. Fecho a terceira volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Sigo fazendo uma corrente e agora vamos trabalhar um ponto baixo. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos, que correspondem a um aumento. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo apenas. Vamos repetir novamente essa sequência. Um ponto baixo, no ponto seguinte, um aumento. E no próximo ponto, um ponto baixo novamente. Repetiremos um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, por 6 vezes no total. Ficaremos com 24 pontos no final. Fecho a quarta volta com um ponto baixíssimo. Para continuar, faço uma corrente e um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos seguir fazendo um ponto para cada ponto por 4 voltas no total, cada uma delas contendo 24 pontos baixos.
Após fazer todas as voltas, ficará dessa forma. Faço uma corrente, um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Na sequência, faço uma diminuição, pegando as duas alças dos dois próximos pontos e finalizando a diminuição invisível. E no ponto seguinte, um ponto baixo. E é isso que vamos repetir por 6 vezes. Um ponto baixo, uma diminuição igual à anterior, e depois um ponto baixo. Faremos isso por toda a volta. Ficaremos com um total de 18 pontos no final. Para continuar, faço uma corrente, um ponto baixo no primeiro ponto. No ponto seguinte, trabalho uma diminuição. Sigo fazendo um ponto baixo no próximo ponto e depois uma diminuição igual às demais. Seguiremos repetindo por 6 vezes um ponto baixo, uma diminuição, até obter 12 pontos. Após finalizar a volta anterior, nós vamos colocar fibra sintética, que servirá como enchimento para a nossa peça. Após colocar o enchimento, sigo fazendo uma volta apenas com diminuições. Serão 6 diminuições no total. Após finalizar a volta, vamos fazer um ponto baixíssimo e colocar mais enchimento, caso necessário. Na sequência, vamos trabalhar 4 correntes, três para dar a altura de um ponto alto e uma de separação. Laço, volto no mesmo ponto da base e trabalho um ponto alto. No ponto seguinte, laço, introduzo a agulha, trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo ponto. Isso nós vamos repetir por toda a volta, por 6 vezes no total. Então, venho no ponto seguinte, trabalho ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo espaço.
Agora, introduzo a minha agulha na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo. Para a próxima volta, vamos iniciar fazendo 4 correntes. Laço o fio e trabalho um ponto alto em cima do ponto alto da base da carreira anterior. Faço uma corrente, mais um ponto alto em cima do ponto alto da base da carreira anterior. Uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto da base da carreira anterior. Seguiremos dessa forma por toda a volta. Após fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente, trabalho 4 correntes, um ponto alto em cima do ponto alto da base, uma corrente de separação, um ponto alto no próximo ponto alto, e seguiremos dessa forma, igual como fizemos na carreira anterior. Um ponto alto para cada ponto separado por uma corrente. Seguiremos para a próxima volta fazendo 4 correntes, laço, volto no mesmo ponto da base e trabalho mais um ponto alto aqui. Laço o fio, no ponto seguinte trabalho um ponto alto, depois uma corrente e mais um ponto alto no mesmo ponto da base. Laço o fio, vou para o ponto seguinte e faço exatamente a mesma coisa. Um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo ponto. Seguiremos repetindo isto por toda a volta. Faço um ponto baixíssimo na terceira corrente. Avanço para dentro do espaço da corrente, trabalho um ponto baixíssimo e aqui inicio com 4 correntes, um ponto alto dentro do espaço. Laço o fio, vou para o próximo espaço da corrente, trabalho ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo espaço. Vamos trabalhar dessa forma por toda a volta. Siga com estas mesmas instruções até a carreira de número 11. Após finalizar todas as carreiras, a peça ficará dessa forma. E aqui vamos fazer uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto da base, um ponto baixo dentro do espaço da corrente, um ponto baixo em cima de cada ponto alto da carreira anterior e um ponto baixo dentro do espaço da corrente.
Vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto e espaço da corrente, como acabamento da parte de baixo da nossa peça. Este acabamento, caso você prefira, pode ser feito com uma outra cor de fio. Após finalizar todos os pontos baixos, vou fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria, finalizando, e depois escondo a sobra de fio por dentro da peça. Para endurecer todas as peças desse tutorial, eu utilizei uma mistura homogênea de cola branca à base de água e um pouco de água. Essa mistura eu passo com auxílio de um pincel apenas na parte interna. Você pode deixar para fazer apenas no final, quando finalizar todas as peças. Para fazer o primeiro braço, fiz um total de 33 correntes, salto a primeira corrente e sigo fazendo um ponto baixo para cada corrente da base. Dessa forma, vamos ficar com um total de 32 pontos baixos. Após finalizar a primeira volta com um ponto baixo, sigo com uma corrente, viro a peça e trabalho um ponto baixo para cada ponto da base. Quando finalizar esta carreira, faço uma corrente, corte o fio, deixando em média 30 a 40 centímetros de fio. Com a agulha de tapeçaria, vou fazer uma pequena costura na peça, dobrando-a ao meio e passando a agulha sempre do mesmo lado, pegando apenas uma alça dos pontos. Faço isso até chegar lá na outra extremidade.
Quando finalizar a costura, você pode deixar uma sobra de fio ou cortar e esconder por dentro da peça, caso você queira colar, como verá mais adiante. Para fazer a colocação do braço, utilizei aqui a parte de trás, onde fizemos as emendas, pulei 3 pontos. Introduzi a agulha, depois saltei 6 pontos. Do sexto para o sétimo ponto, introduzi a agulha novamente em paralelo. Após fazer isso, vou pegar o braço e passar por dentro destes espaços. Para costurar as mãos, você pode utilizar a sobra de fio restante ou uma gota de cola de silicone ou cola quente. Agora vamos fazer um adorno para o pescoço. Vamos iniciar com nó corrediço e 17 correntes. Insiro a agulha na terceira corrente e faço ponto alto. Agora, no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto, depois uma corrente e mais um ponto alto no mesmo ponto. No ponto seguinte, faço um ponto alto apenas. E no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vamos repetir um ponto alto e depois um leque com um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo espaço por 7 vezes no total.
No final da peça, nós vamos trabalhar um ponto alto na última corrente. Para a próxima volta, vamos fazer 2 correntes, viro, trabalho um ponto alto no primeiro ponto. Dentro do espaço da corrente, faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Agora, vou pular um ponto da base, no seguinte trabalho um ponto alto. Sigo com esta repetição. Laço o fio, venho dentro do próximo espaço da corrente, faço ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Laço o fio, pulo um ponto, trabalho ponto alto no ponto seguinte, até o final da volta. No final, fiz um ponto alto em cima do último ponto, e agora vou fazer uma volta com pontos baixos, faço um ponto baixo para cada ponto da base, e dentro do espaço da corrente, das 2 correntes, trabalho 2 pontos baixos. Então, sigo fazendo ponto baixo para cada ponto e dentro do espaço das correntes, trabalho 2 pontos baixos. Aqui, você pode deixar uma sobra de fio para poder fazer a costura na peça. Nós vamos pegar este adorno com a sobra de fio e vamos colocar na nossa peça. Dessa forma, colocando a parte que ficará a costura para a parte de trás. Vou fazer uma costura bem simples, pegando apenas uma alça de cada ponto de ambos lados.
Depois faça um acabamento pela parte interna da peça. E esse é o resultado de José, que é o primeiro personagem do presépio. Para iniciar a nossa próxima peça, eu trabalhei toda a questão da cabeça e também as 3 carreiras iniciais da parte do corpo que utilizamos no corpo do primeiro personagem. Para continuar, faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto, mais 2 correntes de separação. Laço o fio, volto no mesmo ponto da base e faço ponto alto. Laço, no próximo ponto introduzo a agulha, faço ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto da base. Sigo fazendo isto por toda a volta, trabalhando um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto no mesmo ponto. Fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Faço um ponto baixíssimo dentro do espaço das correntes da carreira anterior. E esta carreira anterior, que acabamos de fazer, vou repeti-la por mais 2 vezes. Então, vou repetir as mesmas informações da carreira anterior por mais 2 voltas. Então, serão 3 voltas de um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto no mesmo espaço. Para a próxima volta, vamos iniciar fazendo 4 correntes, 3 para dar altura de um ponto alto e uma corrente de separação. Volto no primeiro espaço e trabalho um ponto alto. No espaço seguinte das correntes, vamos trabalhar 2 pontos altos. Agora faço uma corrente de separação e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço o fio, vou para o espaço seguinte, trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo espaço. Já no espaço seguinte, trabalho 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos no mesmo espaço e seguiremos fazendo esta sequência intercalada por toda a volta.
Para iniciar a próxima volta, trabalhei um ponto baixíssimo dentro do espaço da corrente, depois 3 pontos correntes para dar a altura do ponto alto e mais um ponto alto dentro do espaço. Faço uma corrente de separação e trabalho mais 2 pontos altos dentro do espaço. Sigo para o próximo espaço da corrente e faço 2 pontos altos. Após fazer o segundo ponto alto, faço uma corrente e novamente trabalho mais 2 pontos altos dentro do espaço. Sigo com essa lógica por toda a volta. Finalizo fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente. Inicio a próxima volta fazendo uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. No ponto seguinte, trabalho um ponto baixo. Dentro do espaço da corrente, faço ponto baixo e prossigo dessa forma, fazendo um ponto baixo para cada ponto da base e também para cada espaço da corrente. Na sequência, é só fazer o acabamento da sobra de fio final. Agora vamos iniciar o manto. Faço o anel mágico, 3 correntes. Dentro do anel mágico, vou trabalhar 11 pontos altos, totalizando 12 pontos, contando com as correntes iniciais. Faço um ponto baixíssimo na terceira corrente. Para a próxima volta, inicio fazendo 5 correntes. No próximo ponto, faço um ponto alto, 2 correntes de separação. No ponto seguinte, trabalho um ponto alto e vamos repetir isso por toda a volta. 2 correntes de separação, um ponto alto e assim sucessivamente, por 12 vezes no total.
Finalizo fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, eu vou fazer 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Uma corrente de separação, totalizando 4. Volto no mesmo espaço e trabalho um ponto alto. Laço, no ponto seguinte faço ponto alto, uma corrente de separação, mais um ponto alto no mesmo ponto da base. Sigo repetindo isto por 8 vezes no total. Pronto, pessoal, concluí as 8 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para continuar, faço 2 correntes. Viro a peça, laço. Aqui dentro do espaço da corrente da carreira anterior, faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Laço, no próximo espaço da corrente, repito a mesma coisa. Um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo espaço. Nós vamos iniciar todas as voltas fazendo 2 correntes. Prossiga dessa forma até o último espaço da corrente. Aqui no final, faço mais um ponto aqui em cima da terceira correntinha. Trabalhe dessa forma por 5 voltas no total. Serão 5 voltas igual a esta anterior. Então, finalizei todas as voltas, ficamos com um total de 8 voltas a partir da terceira carreira. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fazer o acabamento, fazendo uma corrente, viro a peça, trabalho um ponto baixo para cada ponto e cada espaço
da base. Sigo fazendo 2 pontos baixos para cada carreira. Chegando aqui na parte superior, venho para a parte da frente e trabalho um ponto baixo para cada espaço e também para cada ponto da base. Agora vou repetir o mesmo que fiz aqui do outro lado. Após finalizar, vamos cortar o fio e fazer o acabamento da peça. Para fazer o braço de Maria, eu fiz 23 correntes, 2 voltas com ponto baixo, ponto sobre ponto, cada volta contendo 22 pontos baixos. Deixei uma sobra de fio e faço a costura da mesma forma. Para colocar o braço na peça, vou repetir as mesmas instruções que fiz no primeiro personagem, José.
Finalizada Maria, o nosso segundo personagem do presépio. Para fazer o último personagem, vamos repetir as 3 primeiras voltas da cabeça e finalizei aqui com 18 pontos. Vamos continuar fazendo 3 voltas de ponto sobre ponto, cada volta contendo 18 pontos baixos. Após finalizar todas as voltas, vamos fazer um ponto baixo e depois uma diminuição. Sigo fazendo um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta e ficaremos com 12 pontos no total. Agora, coloco o enchimento dentro da peça. Faço uma corrente e sigo fazendo 6 diminuições no total. Para a próxima volta, inicio fazendo 3 correntes para dar altura de um ponto alto, mais uma corrente de separação. No mesmo ponto da base, trabalho mais um ponto alto. No próximo ponto, insiro a agulha, faço um ponto alto, uma corrente de separação e mais um ponto alto no mesmo espaço. Vamos repetir isto por toda a volta. Após fazer todas as repetições, faço um ponto baixíssimo dentro do leque, subo 4 correntes, faço mais um ponto alto dentro do mesmo espaço da base. No próximo espaço da corrente, trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Sigo dessa forma por toda a volta. Após finalizar esta volta, faça mais 3 voltas, totalizando 5 voltas desde a primeira que fizemos.
Após fazer as 5 voltas totais, nós vamos cortar o fio, deixando uma sobra para fazer o acabamento. Deixei uma sobra de mais ou menos 20 centímetros e agora vou fazer a costura, passando a agulha de um lado para o outro, pegando apenas as alças internas de cada um dos pontos. Para fazer o adorno do pescoço, trabalho 13 correntes. Após pular a primeira corrente, sigo fazendo um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento, e faço isso por toda a corrente. Um ponto baixo, um aumento. Faço uma corrente, viro a peça. Sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base. Após finalizar os 18 pontos baixos, corto o fio deixando uma sobra para o acabamento. Costuro a parte do adorno, deixando a parte da emenda para trás
e vou costurar da mesma forma que fiz com o adorno do primeiro personagem. Menino Jesus é o terceiro personagem do presépio. Para fazer a manta de Jesus, fiz um nó corrediço e 26 correntes. Para seguir, laço o fio, pulo 5 correntes. Na próxima corrente, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Trabalho uma corrente, pulo um ponto da base, no ponto seguinte trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo o ponto da base, no seguinte, ponto alto. Trabalho dessa forma até o final da corrente. Após finalizar a primeira volta, trabalho 3 correntes, viro a peça, laço, venho no ponto seguinte, trabalho ponto alto. Faço uma corrente, um ponto alto, no ponto alto da base, e sigo desta forma por toda a carreira. Ponto alto sobre ponto alto, separados por uma corrente. Seguiremos com esta mesma lógica
até a carreira de número 6. Sempre finalizo todas as voltas pulando uma corrente da base e na seguinte fazendo ponto alto. Após finalizar todas as voltas, faço uma corrente e um ponto baixo aqui, pegando as duas alças do último ponto. Trabalho 3 correntes, volto na primeira corrente, faço ponto baixo, formando o ponto picô, e na carreira seguinte, introduzo a agulha, trabalho um ponto baixo. Faço 3 correntes, volto na primeira, trabalho ponto baixo, formando ponto picô, sigo para a próxima carreira, introduzo a agulha e faço ponto baixo. Seguiremos dessa forma até a quina. Chegando aqui nesta parte, vamos fazer 3 correntes, um ponto picô, e no mesmo ponto da base, vamos repetir um ponto baixo, um ponto picô, e seguiremos com a mesma lógica. Em cada ponta, acrescente mais um ponto baixo. Após finalizar esta carreira, vamos fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria. Para fazer um cesto, vamos utilizar a mesma base com 6 carreiras da manta que fizemos anteriormente. Na sequência, vamos fazer 4 correntes,
Volto no mesmo ponto da base. Antes disso, vou marcar aqui a terceira corrente. Agora sim, volto no mesmo ponto da base, trabalho ponto alto, laço, faço uma corrente, venho na próxima carreira, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, um ponto alto na próxima carreira, até chegar lá na ponta. Então, fiz 5 repetições de um ponto alto, separado por uma corrente, pulo uma correntinha, venho na corrente da ponta, trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Então, para cada ponta, vamos repetir este leque. Faço uma corrente de separação, vou para o próximo ponto, trabalho ponto alto e vamos seguir com esta lógica por toda a volta. Fecho com ponto baixíssimo, aqui onde posicionamos o marcador. E para a próxima volta, vamos repetir as mesmas instruções. Então, caminho com ponto baixíssimo para dentro do leque. Trabalho 4 correntes, um ponto alto dentro do mesmo espaço. Faço uma corrente, você pode marcar a terceira correntinha, caso queira. Vou para o próximo ponto, trabalho um ponto alto, não faço em cima do ponto alto do leque. Faço um ponto alto, uma corrente, até chegar na outra quina, que vamos repetir as mesmas instruções. Introduzo a agulha na terceira corrente, faço ponto baixíssimo.
trabalho uma corrente, um ponto baixo, aqui no mesmo ponto da base, você pode marcar este ponto, faço um ponto baixo dentro do espaço do leque e continuaremos dessa forma, fazendo um ponto baixo para cada ponto e cada espaço da corrente, por toda a volta. Após finalizar essa carreira, faço o acabamento com a agulha de tapeçaria. E esse é o resultado da manjedoura em fio. Para montar uma manjedoura com palitos de picolé, vamos utilizar um total de 12 palitos. Comece pegando 4 palitos. Depois, com a fita métrica ou uma régua, meça 3 centímetros. Trace uma reta e corte. Pegue estes palitos, 2 deles, passe um pouco de cola no sentido do corte, corte para baixo, e mais ou menos medindo 3 centímetros para cima, cruze-os e repita o mesmo com os outros 2 palitos restantes. Você pode utilizar cola quente. Agora, eu vou passar um pouco de cola aqui nessa parte, a parte maior aqui do X, e vou colar os palitos. Colo dessa forma, deixando mais ou menos 1 centímetro a 2 o palito para fora. Depois, colo na outra estrutura em X.
Depois é só seguir colando o restante dos palitos em ambos os lados. Você pode cortar um pouco mais os pés, caso você queira que fique um pouco menor. E esse é o resultado da pequena estrutura com palitos. E este é o resultado do nosso presépio natalino, contendo Jesus, Maria, o menino Jesus e a manjedoura. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também inscreva-se aqui no canal. Esse projeto foi pensado com muito carinho, é um projeto bem simples e rápido de ser feito. Eu espero que você tenha gostado de fazê-lo comigo. Você pode incrementar a sua peça colocando detalhes em dourado, como eu fiz neste presépio. Por ser todo vazado, você pode utilizar esse presépio como um pequeno abajur também. Até a próxima!